gente está falando de quase 2.000 cidades no país, você conseguir entregar não só restaurante, mas conseguir diversificar isso para mercado, pets, farmácia e agora em outros segmentos também. Não, e é impressionante, cara, a quantidade de, quando a gente diz de inovação, que a gente vê a todo momento, né? Porque eu me lembro que durante a pandemia, uma coisa que me salvou, cara, foi o iFood, porque eu usava um serviço, inclusive, que não tem mais, que era, acho que era Loop. Sim. Cara, era ótimo, porque... Eu lembro, sabe a gente qual era? usava junto. Eu lembro, a grande vantagem era você, no dia anterior, já agendar para o dia seguinte e não se preocupar com o tempo e o horário da entrega. E conseguir fazer aquilo com uma certa sequência. Exato, porque você já ia lá, já pedia tudo, e era uma coisa meio rápida, já vinha com talher junto. Simples, rápido, Era direto, ótimo. barato. A gente tem uma política aqui na live, a gente almoça, que é meio não gastar muito tempo escolhendo. Uhum. Então a gente tem o dia que vai nesse, o dia que vai naquele, e eu e o Henrique, a gente tem problema com balança. O Henrique mais do que eu. Então a gente gosta muito do prato feito, rapidinho, come lá, resolve. Porque eu não tenho maturidade para montar o prato, sabe? Eu ponho tudo. Então, para mim, quanto mais simples e mais fácil, melhor, sabe? Foi um projeto interessante. Parece besteira, mas no fundo, na pandemia, no caos que foi no começo, pra gente abrir o iFood e pensar o que é almoçar com aquele cardápio gigantesco, pra gente era um negócio meio... Porque tem opções que a gente não usa, não considerava no dia a dia. Perfeito. Porque a gente já vai aqui, vai ali e tal. E aí o Loop, cara, salvou. Porque já estrogonofe de terça, ou feijoada de quarta, segunda-feira arroz, feijão, filé de frango. E aí a comida já vinha, tinha tantas outras coisas acontecendo e tantos problemas que surgiram na pandemia. Exato. E foi um negócio assim, o Henrique mega promotor dessa parada aí. Inclusive a gente usou muito. Foi um projeto super interessante. Acho que a gente entra nisso um pouco mais à frente, mas vale já começar a destacar, foi um jet ski, ou seja, foi um dos projetos de inovação que nasceram dentro da companhia, mas que infelizmente a gente veio a desligar, digamos assim, a operação do Loop tem mais ou menos um ano e pouquinho, por alguns motivos internos. Entendi. E aí entrando nessa questão, conta pra gente o que é um jet ski. Eu conheço particularmente, sou fã da experiência, mas conta para quem está acompanhando a gente o que é um projeto e por que esse nome de um projeto jet ski. Uhum. A gente criou uma área chamada jet ski. Uma Legal? área? Agora, para além da área de jet ski, o iFood hoje ele trabalha com uma metodologia de inovação que a gente, de certa forma, batizou também de jet ski, que eu acho que ela vale um pouco mais do que o nome da área em si. Né? Tá bom. A analogia foi criada pelo Flávio Steca, nosso CTO, talvez há 5 anos atrás ou 7 anos atrás. O Fabrício apregou muito isso quando vai fazer os talks dele. Fabrício, CEO. O Bloise, exato. Sim. De que, assim, da ex-startup, hoje uma unicórnio com seus 6.000 funcionários, agora até um pouco mais do que isso, o iFood ficou pesado, e naturalmente pesado. Apesar da empresa ser rápido, ágil e tudo mais, você está hoje, desculpa, licença aqui, você está hoje pilotando um barco com 6.000 pessoas dentro, querendo ou não, aquilo já virou um transatlântico. E para você pilotar esse tipo de companhia, querendo ou não, você mira muito o teu North Star e segue, digamos assim, não faz pivots tão rápidos ou tão bruscos, justamente por você estar num transatlântico, por assim dizer. A analogia do jet ski vem exatamente de você ter squads muito pequenas, pontuais, com a capacidade ímpar de você pivotar e, mais do que isso, de você eventualmente navegar numa direção contrária de onde a tua nave-mãe está indo. Então, acho que se a gente fosse colocar 3 características muito claras, muito mais da forma como a gente pensa jet ski do que da área em si, a primeira característica é essa característica do squad ser efetivamente um squad reduzido, quase que uma tropa bem específica para um projeto específico. A segunda, a capacidade que esse projeto / esse time vai ter de fazer pivots muito rápidos em relação ao que eles estão testando. E um terceiro que a gente não associa, mas ele também é interessante, é digamos assim, a capacidade e autonomia que um jet ski tem. Não adianta o jet ski pegar e sair. Você tem que lembrar que você está fazendo muitos testes, mas você não tem autonomia, de certa forma. Autonomia que eu digo se você ficar longe demais daquela tua nave-mãe, talvez você se perde. Então, você vai, você testa, você pensa muita coisa, você afunda o jet ski, você bate na pedra, você explode,
mas de certa forma você está ali no que a gente chama assim das adjacências de onde está a tua nave-mãe. Né? Tá bom. E isso, de certa forma, caracteriza muito mais, sim, caracteriza a área, mas caracteriza a forma como a gente trabalha os projetos de inovação. Squads pequenas, multifuncionais, pivotando e testando muita coisa e, ao mesmo tempo, guardando uma certa proximidade / correlação com o core da companhia. Uhum. Eu fico imaginando que quando a gente fala de um jet ski, vamos explorar um pouco a questão da autonomia. Uhum. De certo ponto, eu imagino que essa squad tem que ter uma autonomia maior do que uma área do transatlântico, né? Porque, sei lá, talvez pagamento de folha de pagamento não pode estar num jet ski, porque não Perfeito. pode errar. Dia 5 tem que estar na conta de todo mundo. Então, Perfeito. eles têm que estar no transatlântico lá, bonitinho, certinho, para não dar erro. Uhum. Por outro lado, essa equipe deve ter uma autonomia maior para pivotar o projeto, mas como é que você pivota para ele não desgarrar da nave-mãe? Tá. Isso é... Tem duas características que são interessantes, né? A primeira é que a formação desse time é uma formação diferente de um time que está dentro do core, com as suas múltiplas hierarquias e processos super bem definidos. Por natureza, e aí sem abusar aqui de metodologia e tudo mais, a gente se agarra muito ao que a Amazon faz, o que a Amazon apregoa, e ela intitula de você ter o Single-Legged Tradership, que no final das contas o teu piloto do teu jet ski, ele é a última pessoa de controle para efetivamente tomar as decisões relativas àquele jet ski. Perfeito. Ele não precisa e não deveria, mais uma vez, na teoria e na prática, pedir autorização para praticamente ou para ninguém dentro da companhia, se ele quer levar o jet ski para cima, para baixo, para o norte, para o sul, afundar o jet ski, voltar e tudo mais. Essa já começa como uma característica ímpar de você ter dentro daquela squad a persona ou a pessoa que está efetivamente pilotando aquela squad terá autonomia para fazer essas decisões que você estava comentando. Esse talvez seja um ponto número 1. O ponto número 2 é que a forma como eu venho trabalhando e que a empresa incentiva que a gente a trabalhar dessa forma, eu penso quase que numa corrida de jet skis, não necessariamente estão todos indo na mesma direção, mas a cabeça do diretor de inovação normalmente funciona quase como a de um VC, né? Onde eu tenho vários jet skis correndo ao mesmo tempo, um bolso único em cima do qual eu vou colocando mais dinheiro, e aí pode-se pensar dinheiro, esforço, time, resultado, recurso, atenção, tudo isso seria, digamos, de certa forma, minha gasolina. Então eu vou pingando isso dentro de cada um jet ski, conforme você vai vendo que aquela coisa está ganhando ou velocidade ou está ganhando dinamismo. O jet ski está meio paradão ali, você enxuga um pouco aquilo, e ao enxugar a gasolina, vamos colocar aqui entre aspas, de certa forma esse jet ski tende a parar. E é dessa forma que a gente volta na tua pergunta